Hoje vamos falar sobre a responsabilidade civil do Estado, né? E antes de ingressar no tema, é preciso fazer uma distinção relevante, uma distinção que é importante colocar quando se fala em doutrina sobre a responsabilidade civil do Estado, estamos discutindo sobre a responsabilidade extracontratual. Isso porque o Estado também estabelece com o cidadão, com seus fornecedores, com as pessoas, de um modo geral, relações contratuais que são regidas pelo regime da Lei Geral de Licitações de Contratos, a Lei 8666 de 1993. Então, a responsabilidade contratual do Estado, ela se relaciona lá ao regime normativo da Lei 8666. Nós vamos tratar hoje aqui, nossa conversa, da responsabilidade extracontratual, aquela que no Brasil é regida pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, né, e que tem uma série de nuances que vale a pena trazer para vocês, vale a pena a gente explicitar. Adianto que a responsabilização do Estado no Brasil é como regra objetiva, né, ela se baseia na teoria do risco administrativo, não a teoria do risco integral, né, mas nós temos também hipótese em que a responsabilização ela é subjetiva, ou seja, ela depende da comprovação do elemento subjetivo, dolo ou culpa da conduta. Para a gente chegar a esse ambiente da responsabilidade civil no Brasil, vale a pena a gente fazer um retrocesso na história para entender o caminho que a humanidade percorreu até chegar ao estado da arte, da responsabilidade estatal que adotamos no Brasil hoje. Na história, nós vivemos períodos em que o Estado não era responsável, ele não era responsabilizado pelos seus atos. Nós poderíamos definir, nesse período, vigia a teoria da irresponsabilidade do Estado. Para situar um pouco na teoria, ali no início da Idade Moderna, finalzinho da Idade Média, o período em que vigia o absolutismo monárquico. Nesse contexto, a ideia era que o Estado não poderia ser responsabilizado pelas suas práticas, pelos seus atos, porque o Estado não era violador do direito. Então, lembrar que, nesse período, concentravam-se numa única pessoa a prerrogativa de fazer leis, a prerrogativa de cumprir as leis, e a prerrogativa de julgar se as leis estavam sendo cumpridas. Um ambiente que fica muito difícil você identificar condutas violadoras do poder público. Mas isso é muito ruim. Isso causa uma reação na sociedade, as pessoas se sentem desprotegidas. E daí surge, mais ou menos ao tempo do surgimento do Estado do Direito, ao qual referimos na aula anterior, a ideia de que o Estado pode ser responsabilizado. E, num primeiro momento, a responsabilização do Estado ela é tratada a partir de teorias civilistas, teorias que se inspiram lá no direito privado, usando modelos próprios do direito privado. A primeira teoria civilista que surge, ainda impregnada pelos valores do absolutismo monárquico, ela prega a separação, a distinção, a segregação entre atos de gestão e atos de império. Esses atos de império seriam aqueles de exercício da soberania estatal, aqueles com conteúdo de compulsoriedade. Bom, esses não suscitariam responsabilização, segundo a teoria dos atos de império e atos de gestão. Os atos de gestão seriam atos normais de administração, praticados pelo Estado, e aí sim suscitariam responsabilização. Essa teoria ela tem um problema de execução. Na prática, é muito difícil você saber diferenciar ato de império de ato de gestão. Imaginemos aí a cobrança de tributos, e o tributo é algo compulsório, se faz por inspiração de um poder de soberania estatal, um poder de imposição do Estado contra o cidadão, evidente, no limite do Estado de Direito, ou seja, dentro do ordenamento prevê. Isso é ato de império ou de gestão? É de império porque tem compulsoriedade, mas é de gestão porque é algo muito corriqueiro nas funções da administração. Sem cobrar tributo, não há a possibilidade do Estado se mover. Surge, então, uma segunda teoria civilista, que procura aplicar para a administração pública a teoria da responsabilidade civil subjetiva, a teoria da culpa civil.
segundo a qual o Estado responde quando os seus servidores, os seus colaboradores, atuam culposamente, ou seja, atuam eivados, com condutas eivadas de dolo ou culpa estrito sensu. Né? Para fazer uma revisãozinha aqui, vocês aprenderam lá em direito penal, todo mundo sabe disso, né? Dolo é vontade, é vontade preordenada à produção de um fim. Então, o sujeito comete um ilícito sabendo que está cometendo e querendo cometê-lo. Já a culpa, né, é a impossibilidade do agente usar os seus poderes inibitórios. Ele ali é imperito, é negligente, ele é imprudente, né? Ele não toma o cuidado objetivo e aí ele pratica aí um ato que causa prejuízo a terceiro. Qual o problema dessa teoria? O problema é que o Estado está em todos os fatos da vida, né? E muitas vezes é difícil detectar a culpa do colaborador, do servidor, do funcionário. Surge, então, aí uma terceira teoria civilista, surge aí uma primeira teoria publicista, e aí ingressamos no terreno das teorias publicistas, né, no terreno mais próprio do direito administrativo, né, que procura adaptar a teoria da culpa civil para o direito administrativo, para o direito de Estado, para o direito público, o direito diferenciado, né? Tem a ideia de culpa administrativa. O que é a culpa administrativa? É o mau funcionamento do serviço público. É mais fácil provar que o serviço público funcionou mal do que o servidor público atuou dolosamente ou culposamente. Né? O serviço funciona mal, o serviço não funciona, culpa administrativa, ou ele funciona, mas funciona tardiamente. Né? Essa teoria ela marca a transição da doutrina subjetiva da culpa civil para a teoria da responsabilidade civil do Estado, né, que é a que trabalhamos hoje no Brasil. A segunda teoria publicista, que embasa a responsabilidade objetiva, é a teoria do risco. Né? E a teoria do risco é a base teórica para justificar a ideia de uma responsabilidade objetiva. O que é a ideia? O que é responsabilidade objetiva? É responsabilidade sem culpa de ninguém. Sem culpa do servidor, sem culpa administrativa ou culpa do serviço. Né? Como é que funciona isso? Né? Caracterizada a relação entre o dano experimentado pelo administrado, né, e fato atribuído à administração, né, há responsabilidade. Essa relação, a doutrina convencionou chamar nexo de causalidade. Então, havendo relação de causalidade entre o fato praticado pela administração e o dano experimentado pelo administrado, nós temos a responsabilização do Estado. Pode parecer que o Estado se coloca numa posição muito vulnerável, né? Poxa, vai se responsabilizar, independentemente da configuração de culpa, vai se responsabilizar, inclusive, por atos lícitos. Né? Porque se você trabalha a ideia de que fato mais dano, se houver relação de causalidade, gera indenização, fatos lícitos também causam dano. Né? Posso dar um exemplo para vocês? Vamos imaginar que determinada obra pública, a construção de um viaduto, né, impacta na utilização de um imóvel. Essa pessoa poderá buscar a justiça para ser indenizada pela perda de valor correspondente à intervenção da obra. A construção do viaduto não é um ato ilícito, mas houve dano, e pela teoria do risco, a ideia da responsabilidade objetiva, o Estado responde. Por que isso? Eu considero justa a teoria, eu considero perfeitamente justificada no plano das ideias. Tem a ver com um negócio que nós falamos na aula passada, né, que é a ideia segundo a qual o Estado atua no meio da sociedade nos limites do poder que lhe foi conferido pelo ordenamento ou pelo contrato social, como diziam os filósofos contratualistas. Vejam bem, num dado momento, o cidadão, num ato, num contrato, no direito, no ordenamento, num documento, institucionaliza o Estado, abre mão de parte das suas liberdades e empodera um ente ficcional que ser tão forte que ele consiga subjugar a lei do mais forte. Então, o Estado ele é grandão, o Estado é um elefante, ele é cheio de poderes, né? Ele tem ali uma série de prerrogativas e atributos. E o cidadão, nesse contexto, fica pequenininho frente ao Estado, né?
E como ele fica pequenininho frente ao Estado, ele precisa de uma salvaguarda quanto ao Estado. Vejam, o Estado de Direito surge para proteger o cidadão do mais forte. E o Estado se torna tão forte que ele, guardião, não, precisa ser também guardado. Ele precisa, então, de salvaguardas para o cidadão. É necessário que alguém guarde o cidadão do risco que o Estado, um ente forte, muito mais forte, o mais forte, causa ao cidadão. É como se o Estado fosse um elefante numa loja de louças, né? Se uma formiga entra numa loja de louças, ela vai pagar pelo dano que ela causa quando ela, dolosamente ou culposamente, quando ela, inadvertidamente ou com vontade, derruba alguma coisa da prateleira, ou porque não teve o cuidado necessário, derruba alguma coisa da prateleira, e aí ela paga a indenização ao proprietário da loja. Mas se entra um elefante numa loja de louça, né, um ser grande, né, há um risco muito provável que esse Estado, que esse elefante, que ele cause algum dano às prateleiras, né? E aí que se convenciona que para esse elefante entrar na loja de louças, ou seja, para esse Estado existir, nós suportarmos esse Estado, a existência dele, que também é para o nosso bem, né? Qualquer coisa que cair da loja de louça é culpa do Estado. Desculpem, é responsabilidade do Estado, né? Daí a ideia segundo a qual há um risco inerente à existência do Estado que suscita uma responsabilização sem culpa. Essa é a ideia que está por trás da teoria do risco. Me perdoe um exemplo singelo, uma metáfora, uma alegoria, mas esse tipo de exemplo, eu tenho a convicção, serve para que as pessoas se recordem e não precisem decorar as matérias, os conhecimentos, os detalhes, né? Espero que isso ajude a vocês na fixação dos conteúdos. A teoria do risco, ela se divide em duas pernas, né? Eu tenho a teoria do risco integral. É como se um elefante entrando na loja de louças, nada pudesse excluir a responsabilidade dele caso caia alguma coisa das prateleiras. E eu tenho a teoria do risco administrativo, né, que admite excludentes do nexo de causalidade ou da responsabilidade. Excludentes e atenuantes. Imaginemos que o elefante entre na loja de louça e o proprietário da loja seja uma pessoa mal intencionada, né, e ele tem uma peça que custa muito caro, né, e ele vai lá, escondido do elefante, e derruba essa peça. Pela teoria do risco integral, o Estado vai ter que pagar pelo prejuízo, né? Pela ideia de risco administrativo, demonstrado que foi quem derrubou a peça, não foi o Estado, e sim a própria vítima, né? Nós teríamos aí uma possibilidade de exclusão da responsabilidade do Estado. Imaginemos que não tenha sido o vendedor, o proprietário da loja, tenha sido uma pessoa que se sentiu prejudicada pelo Estado e que na loja, percebendo a presença do elefante ali, né, derruba o vaso mais caro para causar prejuízo ao Estado, né? Verificado que esse terceiro tem culpa na responsabilidade pelo evento, exclui-se a responsabilidade do Estado. Pode acontecer também, em concreto, de culpa concorrente, né, da vítima com o Estado. O que vai acontecer se ela for concorrente? O Estado não tomou o cuidado objetivo, mas a vítima também contribuiu para o dano. Vamos imaginar que o proprietário bota o vaso muito na ponta, exatamente para quando o Estado passar, o troço cair, né? Aí eu tenho um atenuante da responsabilidade do Estado. Isso é que preconiza a teoria do risco administrativo. Tá bem? Esse é um pequeno resumo, né, das teorias e do histórico da evolução da responsabilidade civil extracontratual do Estado, né? E ele é importante para a gente entender como funciona a responsabilidade do Estado no Brasil, né? Como é que isso se coloca para nós, como é que esse tema é desenvolvido na doutrina, né? Como é que isso é tratado nos cursos de graduação, nos manuais de direito, nos cursos de direito administrativo. No Brasil, a responsabilidade civil do Estado é tratada pelo disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. E o que diz a Constituição? A Constituição diz que os atos praticados pelas pessoas jurídicas de direito público ou prestadoras, pessoas privadas prestadoras de serviço público,
né, que essas pessoas respondem pelos danos que seus agentes causam a terceiros. Veja, respondem pelos danos objetivamente. Essas pessoas respondem independentemente da qualificação ou da configuração da culpa dos seus prepostos, dos seus colaboradores, né? Porém, o regime brasileiro, né, o Estado ou as pessoas prestadoras de serviços públicos, as concessionárias de serviços públicos, são uma figura que nós vamos ver nas aulas subsequentes, né, podem regressar contra os seus colaboradores se for verificado dolo ou culpa deles. Por que aí é responsabilidade objetiva? Porque a gente não cogita de dolo ou culpa para responsabilização. Dolo ou culpa só é cogitado pelo constituinte, né, para o regresso, esse é o termo, assegurado o direito de regresso, para o regresso do poder público, né, contra os seus colaboradores. Né? Havendo fato e dano, né, verificado o nexo de causalidade ou a relação de causalidade entre o fato e o dano, o Estado responde objetivamente. Isso vale para qualquer prática e conduta do Estado? Não, não vale. Vale para atos comissivos, portanto, para ações do Estado, vale para atos omissivos impróprios, né? Ou seja, para as omissões quando o Estado não poderia se omitir. Por quê? Porque os atos omissivos próprios, as omissões comuns, né, estão sujeitas, segundo a jurisprudência, né, segundo a interpretação dos tribunais brasileiros, à teoria da responsabilidade subjetiva, ou seja, precisa demonstrar a culpa por atos omissivos. Qual a diferença entre atos omissivos próprios e omissivos impróprios ou comissivos por omissão? Vou dar um exemplo clássico, um exemplo está na literatura, né, para vocês lembrarem disso. Imaginemos que eu esteja caminhando na praia, né, e veja que tem uma pessoa se afogando. E aí eu me omito de salvar a pessoa. Eu estou com medo, o mar está muito revolto, eu falo, poxa, se eu entrar ali, eu também posso me afogar. Me omito, não salvo a pessoa morre, houve um dano. A minha omissão foi imprópria, ou desculpa, imprópria, eu apenas me omiti. Agora, imaginemos que, em vez de ser professor de direito, advogado, eu seja um salva-vidas. Eu sou pago, a minha função é guardar a vida das pessoas lá na praia. E aí o salva-vidas faz essa reflexão, mas o mar está meio revolto, eu não vou entrar, não, eu vou fingir que eu não vi, né? E aí essa pessoa, se afogar, é um risco que se corre, porque, vejam bem, dá licença, né? Eu não vou me arriscar, não. O Estado não tinha que salvar essa pessoa, na pessoa do salva-vida. A omissão do Estado não era uma omissão contrária ao ordenamento. Nesse caso, há a possibilidade de responsabilização objetiva. Vamos dizer, o professor, o exemplo é ruim porque você, professor, não é agente do Estado. Eu sou agente do Estado, eu vou melhorar o exemplo. Então, eu passo pela praia como professor da UFES, sou servidor público, agente do Estado. Procurador do Estado, do Espírito Santo, também sou servidor público como procurador do Estado, sou servidor do Estado. Imaginemos que o dever de salvaguardar as pessoas na praia seja das 3 esferas da federação. Eu sei que não é assim, é o município que cuida disso, mas é um exemplo. No exemplo, a gente tem alguma liberdade poética. Então, eu passo na praia como agente do Estado, me omito em socorrer a pessoa que está morrendo. Essa é uma simples omissão. O salva-vidas faz a mesma coisa, diferente a minha omissão como agente estatal da omissão dele. É diferente a omissão do Estado. Quando o Estado se omite na pessoa de uma pessoa, ou desculpe, olha que redundância horrorosa, na pessoa de um agente estatal que não tem a função de fazer aquela tarefa, ele comete uma omissão, eu diria a vocês, uma omissão própria, omissão comum, normal, rasteira, ordinária. Mas se o Estado está ali investido de uma pessoa que tem a função de salvar o cidadão, ela é uma omissão imprópria, um ato comissivo por omissão. Nesse caso, a responsabilidade é objetiva. Então, atos comissivos e comissivos por omissão ou omissivos impróprios, responsabilidade objetiva. Atos omissivos simples, responsabilidade subjetiva. Na subjetiva, precisa demonstrar dolo ou culpa do agente. Dolo ou culpa do agente estatal. Dolo ou culpa, portanto, extensível ao Estado. Vamos dizer,
Professor, e atos lícitos? Ali adiante o senhor falou que é possível a responsabilização por atos lícitos. Sim, atos lícitos comissivos, ações, né? A omissão estatal, quando precisa agir, é sempre um ato ilícito. Vejam, quando eu passeio pela praia como professor da UFES, como procurador do Estado, e não salvo a vítima, não é o Estado que se omite. Eu não sou o agente estatal encarregado de fazer aquele salvamento. Quem se omite sou eu, pessoa física, né? O Estado só se omite, né, na pessoa do agente encarregado daquele trabalho. Mas há outros exemplos em que a omissão do Estado, né, embora praticada por um agente que precisaria atuar ali naquele contexto, ela não é um ato comissivo por omissão. Nós vamos ver aí que existem situações, né? Mas saibam, fixem, por favor, é importante ter isso em mente. Atos comissivos e omissivos impróprios ou comissivos por omissão, responsabilidade objetiva, atos omissivos simples ou próprios, responsabilidade subjetiva. É possível, eu disse a vocês agora há pouco, a exclusão da responsabilidade, né, porque nós adotamos a teoria do risco administrativo, né, nos casos excludentes e atenuantes. Exclusão total, causas excludentes, exclusão parcial, causas atenuantes. Primeira causa excludente, essa eu não usei ali no exemplo anterior, falei de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, é a força maior. A força maior é aquele acontecimento imprevisível que decorre de caso ou de fato da natureza. Não tem pessoa envolvida, né? Há um acidente ambiental, há um furacão, né? E aí desse furacão resulta um dano, o furacão invade a loja de louças, derruba os vasos, né? Não houve responsabilidade do Estado. O Estado não adentrou a loja de louças, né? E, portanto, é possível excluir a sua responsabilização pelo evento. Vamos dizer, professor, mas e a força maior? Ou, desculpem, e o caso fortuito? Pois é, o caso fortuito é aquela situação em que se verifica um fato imprevisível que decorre de ação humana. Então, o caso fortuito e a força maior são coisas semelhantes, são fatos imprevisíveis, que acontecem sem ninguém esperar, né? Mas na força maior eu tenho um fato da natureza, eu não posso responsabilizar a natureza, então não há responsabilização. No caso fortuito, nós teríamos ali uma hipótese de conduta humana, e aí, sendo humana, o terceiro que praticar a conduta responde pelo seu ato. Por isso, caso fortuito não é hipótese excludente da responsabilidade do Estado. Professor, mas seria injusto? Nós vamos pensar aqui no exemplo, aqueles acidentes que aconteceram em Mariana, em Brumadinho, né? Vamos imaginar, depois concluída a investigação, se verifique, né, que não é uma hipótese de culpa da empresa. Não há culpabilidade, não houve, eu não vou falar o nome das empresas, mas não houve por parte das empresas negligência, imperícia, imprudência, nem o dolo de desarmar as barragens, porque ninguém queria desarmar aquilo, que ia dar prejuízo, né? E aí nós temos a impossibilidade de responsabilizar essas empresas com base na teoria da responsabilidade objetiva. Olha a situação, né? Mas o Estado tinha que fiscalizar aquelas empresas, né? Ele tinha que fiscalizar aquelas empresas, né? E aí talvez o Estado pudesse ser responsabilizado. Olha que situação ruim, né? Porque não fiscalizou. Mas vamos imaginar, então, que aquela tese que surgiu no acidente de Mariana, na Unisc, poderia ter havido um pequeno terremoto que derrubou a barragem, veio nos veículos de imprensa, não sei se está registrado nos processos judiciais e administrativos, né, também tenha sido descartada. Então, eu não tenho força maior. Houve ali, talvez, algum problema da intervenção humana, não sei. Vamos imaginar que a gente fixe que aquilo ali foi um caso fortuito, aconteceu, né? Não está caracterizada a culpa, na dúvida não se presume culpa, né? Lá no meio ambiente, isso não é matéria nossa, mas eu preciso trazer só para completar o exemplo, né? A responsabilidade da empresa ela é objetiva, né?
não vai ser possível invocar, então, o caso fortuito. Né? Não houve força maior, a tese do terremoto foi afastada, né, para Mariana, né? No nosso exemplo, tá? Eu não sei se vai ser afastada lá nos processos. Não houve força maior, não é possível excluir a responsabilidade objetiva caso fortuito. Quem responde é o terceiro. As duas outras hipóteses de exclusão da responsabilidade, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, nós já falamos aqui, né? E quando essa culpa ela não é exclusiva, ela é concorrente, meio Estado, meio vítima, terceiro, né? Eu tenho a atenuação da responsabilidade do Estado. Atenuação no sentido de que o Estado paga, mas não paga todo o prejuízo. Ele paga o prejuízo verificado na medida da causalidade da sua ação ou omissão para a caracterização do dano. Né? Omissão imprópria, né? A responsabilidade objetiva. Se for subjetiva, for omissão própria, comum, a responsabilidade subjetiva tem que demonstrar dolo e culpa. É possível também, né, ainda que não seja possível excluir a responsabilização, é possível o afastamento da responsabilidade do Estado pelo decurso do tempo. Isso é uma questão interessante, né? Todo mundo conhece, mesmo quem não estuda direito administrativo, né? São as hipóteses de prescrição e decadência. Né? Passou um determinado momento e a pessoa que sofreu o prejuízo não vai cobrar o prejuízo de qualquer pessoa, de uma parte privada que seja, né? O direito de exercitar essa reparação, o direito de reparação, ele se exaure ao longo do tempo. Nós temos regras específicas, né, para os créditos, para as situações em que a fazenda pública é devedora. Né? Essas hipóteses estão previstas no Decreto 20.910 de 1932. Né? E o legislador fez um negócio que é importante que vocês saibam. Ele diferenciou dois tipos de prescrição. Né? Ele trata da prescrição no artigo 1º, né, que fala da prescrição das dívidas da União, de todo qualquer direito e ação contra a fazenda pública, né, prescreve em 5 anos. E aí ele vai num outro dispositivo, o artigo 3º, né, e dá uma especificada nessa prescrição. Diz que ela tem que gerar progressivamente as prestações na medida que completem os prazos. Então, o legislador estabelece ali uma distinção entre o que a doutrina convencionou chamar de prescrição do fundo do direito e prescrição das prestações sucessivas ou das prestações de trato sucessivo. Né? E é importante que vocês saibam disso. Né? A prescrição do fundo do direito, ela incide sobre o próprio direito. Nada que decorra do direito poderá ser postulado. Né? A prescrição de trato sucessivo, ela incide sobre aquelas prestações que vão se encaminhando. Eu vou usar um exemplo, que não é direito administrativo, mas nos ajuda a entender essa situação. Vamos imaginar, eu acho que a regra constitucional para o direito do trabalho é essa, mas se não for, a gente vai usá-la, por exemplo. A Constituição estabelece ou estabelecia, eu há muito tempo não estudo direito do trabalho, né, que prescrevem as ações contra o empregador, né, 2 anos após o encerramento do contrato. E que prescrevem as prestações, aquele valor que seria devido, né, em até 5 anos. O que eu estou querendo dizer? Se o cara não entrar com ação até 2 anos após o encerramento do contrato de trabalho, ele não pode pedir mais nada à prescrição do fundo de direito. Mas ele entra com uma ação antes de completar os 2 anos, com 1 ano e 6 meses. O que isso quer dizer pela outra regra dos 5 anos? Que ele não vai poder cobrar 5 anos, ele vai ter que cobrar os 5 anos menos 1 ano e 6 meses. Por quê? Porque ele prescreveu. Essa prescrição dos 2 anos, né, ela é correlata à prescrição do fundo do direito do artigo 1º do Decreto 20.910. A prescrição dos 5 anos das prestações, ela é correlata à prescrição das prestações de trato sucessivo do artigo 3º do Decreto 20.910. Importante saber disso. As pessoas muitas vezes não comentam essa distinção, né? E aí eu vou trazer mais um elemento que é muito comum ali no direito público, no direito tributário, que é a questão da decadência. Né? A decadência ela também incide sobre o fundo do direito. Então, eu tenho ali uma semelhança entre a decadência e a prescrição do fundo do direito. A doutrina é difícil ali nela a gente enxergar a distinção entre prescrição e decadência,
Afirma-se, por exemplo, que a prescrição tem a ver com prestações, ela visa a satisfação de obrigações resultantes do direito subjetivo, ao passo que a decadência incide sobre direitos potestativos, né? E que, por isso, a prescrição desafia provimentos condenatórios, né? Então, aqueles provimentos que necessitam de execução, procedimento executivo para satisfação, né? Ao passo que a decadência desafia provimentos declaratórios, constitutivos, mandamentais, executivos lato sensu, ou seja, que são aqueles que não precisam de execução. É como se a decadência incidisse, então, sobre o próprio direito, o exercício do direito, né, independentemente da formação de prestações sucessivas terão que ser cobradas ali em procedimento executivo. Ao passo que a prescrição ela incide exatamente sobre essas prestações, sobre o fundo declaratório, o fundo condenatório do direito, que suscita ali uma execução de valores. Né? Essa é a distinção. Vou usar um exemplo de direito administrativo, então, para a gente não ficar muito fora. Né? Imaginemos que um servidor público tem direito à aposentadoria. Imaginemos que a legislação da Unidade Federada, onde esse servidor trabalha, estabeleça que o direito à aposentadoria ele é dado no momento do requerimento da aposentadoria. Imaginemos que esse servidor, desatento a essa regra, se afaste do serviço público após completar o período necessário, a idade e o tempo para obter essa aposentadoria, né, e fique aguardando em casa a aposentadoria dele. Imaginemos que a aposentadoria não venha, o servidor procura a administração, diz, olha, eu preciso me aposentar, eu me afastei há 6 meses atrás do serviço público, né, e eu não recebi nada, e vocês estão demorando muito. Eu não vim antes, porque eu sei como é que é esse negócio de administração pública, mas, olha, eu preciso aí da minha aposentadoria, afinal, eu tenho que viver, eu vivo disso, salário, eu não sou empresário, eu não sou uma pessoa rica, disse o ex-servidor da administração. Né? E aí descobre que a situação dele é que ele foi demitido por abandono de cargo, mas que ainda assim faz jus à aposentadoria, porque não há proibição, é possível reverter o ato de demissão, etc. Tal. Então, ele postula da administração, a administração nega, ele vai a juízo, o juiz reconhece que ele tem direito à aposentadoria, reconhece que ele tem pretensão, porque não passou 5 anos do momento em que ele deixou o Estado, então não incide a prescrição do fundo de direito, né? Mas diz que a aposentadoria dele vai viger, ela vai valer a partir do dia que ele requereu, 6 meses depois do dia que ele deixou o Estado. E por que o juiz diz isso? O juiz diz isso porque havia uma lei do Estado, do município, da União, se tiver essa lei na União, dizia que a data do requerimento da aposentadoria era o momento em que se fixava os aposentos. Então, olha, o direito não prescreve, ele não recebe tudo, ele tem prestações que ele não vai poder cobrar, porque não há direito a ela. Né? E aí ele incide para ele o Instituto da Prescrição do Fundo de Direito, que não foi desafiado, porque passaram-se apenas 6 meses. Pensem nesse mesmo exemplo. Né? Se não houvesse a previsão de que o momento da concessão da aposentadoria seja do requerimento, e sim que o momento é o momento do afastamento. O sujeito fica em casa esperando a aposentadoria que não vem, ele entra na justiça. Né? O juiz reconhece, sim, você tem direito, não houve prescrição do fundo do direito, porque só se passaram 6 meses. Né? E o juiz reconhece também, olha, você tem direito a receber 6 meses, essas prestações sucessivas de todos os meses corridos também não estão prescritas, porque não passaram por 5 anos. Vocês compreendem, então, a distinção entre prescrição do fundo de direito e prescrição das prestações de trato sucessivo. É isso que nós temos aí no que tange à exclusão da responsabilidade do Estado, responsabilidade civil do Estado, e os exemplos não são de indenização, eles são exemplos de prestações estatais, mas servem para nós. Por prescrição do fundo de direito e prescrição de trato sucessivo. O que mais que a gente precisa pensar aqui no tema? E é importante a gente ter essa observação. Diferenciar a responsabilização do Estado da responsabilização dos agentes estatais. Mistura as coisas. Às vezes, um agente estatal pratica um fato, né, no exercício da sua função.
Vamos imaginar no hospital público um erro médico, né? O Estado vai ser responsabilizado por responsabilidade objetiva. O agente pode ser responsabilizado por responsabilidade subjetiva, seja porque ele é acionado pelo particular, seja porque o Estado o aciona em regresso. Mas nós não estamos tratando na aula de hoje da responsabilidade dos funcionários. Nós estamos tratando da responsabilidade do Estado. Sobre essa possibilidade de responsabilização direta do agente estatal, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, há precedentes do Supremo dizendo que o administrado precisa ir à administração. Só a administração poderia ir ao colaborador em regresso. Não há consenso sobre isso, mas há aí essa sinalização, né? E imagino que isso tenha que ser melhor esclarecido com o tempo, mediante uniformização de interpretação pela justiça dos tribunais. Mas a responsabilidade do Estado ela é objetiva para atos omissivos e omissivos impróprios, subjetiva para atos omissivos, né? Então, esquecendo aí o plano teórico, imaginemos que vocês, advogados, quando forem advogados, se forem alunos, né, vocês clientes, esse vídeo vai ficar disponível para todo mundo. Se tiverem um problema com a administração, resolvam acionar o médico que cometeu o erro médico, não o hospital público ou o Estado que banca o hospital, ao qual se vincula o hospital. Vamos esquecer a teoria e vamos para a prática. É muito mais fácil responsabilizar o Estado, porque eu não preciso demonstrar culpa. Responsabilidade objetiva. O Estado é solvente, o poder público é solvente. Ele paga mediante sistemática de precatórios, que está lá no artigo 100 da Constituição. O servidor público pode não ser solvente. É possível que você não consiga a reparação do seu prejuízo, sobretudo se ele for grande, ali no médico do hospital público, no servidor médico do hospital público. Então, sob o ponto de vista prático, é muito mais cômodo buscar a responsabilidade objetiva do Estado. E deixa o Estado buscar regresso contra o servidor, se for o caso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes o direcionamento da pretensão também ao servidor envolve ato de vingança, algo com o qual o direito não pode compactuar. Direito não é vingança. Direito é formulado para ajuste das tensões sociais, para reparação de prejuízos eventualmente causados aqui no tema da nossa aula, responsabilidade civil. Portanto, faz sentido a interpretação dos precedentes, o precedente do STF, que eu me recordo ainda do ministro Carlos Brito, hoje ministro aposentado, de impedir que o cidadão vá diretamente ao servidor isoladamente, porque, do ponto de vista prático, essa não é a melhor política, não é a melhor solução para o problema. E lembrem-se, quando o sujeito vai a juízo, ele está usando um serviço público. O Poder Judiciário integra a estrutura estatal. Ele está usando dinheiro público. E se a demanda se torna mais morosa em razão da necessidade de comprovação do elemento subjetivo, isso é ruim para o Estado e, portanto, para a sociedade. Um último elemento que eu queria trazer com vocês, e aí é um elemento de aberta polêmica, vou só dar uma pincelada no tema, vocês precisam saber um pouco sobre isso, é a possibilidade ou não de responsabilização do Estado por atos legislativos e jurisdicionais. Nós sabemos que o Estado ele é dividido em 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O legislativo faz as leis, são cumpridas pelo executivo. Nós vimos aí na aula anterior que o executivo, a administração atua nos limites da lei, essa é a ideia de legalidade estrita, e havendo qualquer descumprimento, a contenda vai para o judiciário que verifica se a lei foi cumprida ou se não foi cumprida. Mas antes da gente falar da possibilidade de responsabilização, eu preciso dizer a vocês, ou pelo menos a quem não pensou nisso, que há uma distinção substancial entre poderes e funções. Do mesmo modo que eu tenho o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, eu tenho a função administrativa, a função legislativa e a função jurisdicional. A função típica do executivo é a função administrativa, a função típica do legislativo é a função legislativa, a função típica do poder judiciário é a função jurisdicional. Porém, o legislativo e o judiciário também exercem funções administrativas. Por quê? Porque os seus servidores são contratados por concurso. Quando realizam concursos,
função administrativa. Né? Por quê? Porque para comprar bens e serviços, né, o judiciário, o legislativo, precisa fazer licitação. E licitação é uma atividade administrativa, do exercício de função administrativa. Funções administrativas, atos de função administrativa estão sujeitos à responsabilização, mesmo que praticados no âmbito do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Então, eu não tenho dúvida em afirmar para os senhores que atos impróprios praticados pelo Poder Executivo, o Poder Judiciário e Legislativo são passíveis de responsabilização. Qualquer ato de função administrativa praticado pelo Judiciário e pelo Legislativo está sujeito à responsabilização. Por isso é tão comum a gente ver na imprensa, eventualmente, presidentes de tribunais responsáveis por superfaturamento de obras perante o Tribunal de Contas, ação de improbidade no Ministério Público e etc. e tal. A dúvida que se coloca é que, se no exercício das funções próprias, a função legislativa e a função jurisdicional, né, é possível a responsabilização dos integrantes do Judiciário e do Legislativo. Ou seja, se o legislador, quando faz uma lei, né, e se o Judiciário, quando julga um litígio, né, pode ser responsabilizado. E veja, não é quando ele se conduz como juiz. Por exemplo, ele pode nomear um perito e ser um ato de administração da justiça, função administrativa. Por esse ato, ele pode ser responsabilizado, eu não tenho a menor dúvida. Né? A responsabilidade de servidor é sempre subjetiva, então vai ter que demonstrar dolo, culpa, conduta, etc. Tal, né? Mas o ante beato, o que ele entende sobre a aplicação do direito, como regra, não suscita responsabilização. Né? O problema é que há leis no ordenamento jurídico brasileiro que tratam da possibilidade de responsabilização, por exemplo, de erro jurídico. Por que nós vamos convencionar aqui, no plano mais geral, numa aula voltada ao público mais aberto, né, que as funções legislativas e jurisdicionais, em regra, não suscitam responsabilização, e elas só suscitarão responsabilização, exceções, né, quando a lei especificar que é possível responsabilização. Função administrativa, sempre há responsabilidade do Estado, né? Função legislativa e função jurisdicional, em geral, não há responsabilidade do Estado. Né? O Estado pode ser responsabilizado, vejam, não é o agente estatal, é o Estado. Né? Sempre que a lei disser que atos típicos de função jurisdicional, por exemplo, a edição de uma lei, por exemplo, um erro numa sentença criminal, né? Sempre que a lei especificar, né, que esse ato suscita a responsabilização do Estado. Acho que com isso nós temos um bom caminho aí para a compreensão dessa polêmica. E vocês vão poder trabalhar, e o que eu acho mais importante é para impedir que as pessoas que estão no Legislativo e Judiciário se valham dessa confusão doutrinária, né, da ideia do manto do poder legislativo, da função legislativa ou da função jurisdicional, para não ser responsabilizados pelos seus atos de função administrativa. Meus amigos, sobre responsabilidade civil do Estado, é isso que eu tinha a dizer aos senhores. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha sido edificante, eu espero que tenha ajudado a vocês de alguma forma. Desejo a todos um bom dia, um forte abraço.